Oi, gente, tudo bom? Vamos dar uma revisada aqui rápida na questão da base, né? A base de um espaço finitamente gerado. Então, assim, a ideia é você ter um espaço vetorial, né? Que você diz que ele é finitamente gerado quando você tem, né, um conjunto finito de vetores, V1, V2, Vn, que podem ser usados, né, para gerar ele. Certo? Essa é a ideia, né? Então, ou seja, qualquer vetor V dentro desse espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação, certo, desses vetores, ou seja, um escalar vezes um vetor, né? A1 vezes V1, onde A1 é um escalar, A2 vezes V2, onde A2 é um escalar, e assim vai, entendeu? O que você, digamos, exige desse conjunto de vetores V1, V2, não sei o que, é que eles sejam vetores linearmente independentes, tá bom? Beleza? A chamada dimensão da base, né? A dimensão da base é você encontrar o número de vetores que você precisa, sendo que é o número mínimo, entendeu? Então, a chamada dimensão da base é você encontrar qual é o número mínimo de vetores que você vai colocar aqui nesse conjunto aqui para gerar o seu estado, o seu espaço, entendeu? Esse número é a chamada dimensão da base, tá bom, gente? Vou dar uma recapitulada aí, né? Então vamos fazer alguns exemplos aí. Vamos estudar o problema do R2. Né? Então quem é que gera o R2? Por exemplo, o conjunto V1 igual a 1, 0 e V2 igual a 0 e 1, que é a base canônica. Né? Vamos ver se esses caras aí eles são base. Né? A gente já sabe que é, né? Vamos só dar uma olhadinha aí. Né? Então a gente sabe o seguinte: qualquer vetor V dentro do R2 pode ser gerado assim. Isso aqui, né? Ó, o vetor V, em linhas gerais, é o vetor tipo x, y. Né? Então ele vai ser x que multiplica a primeira base e y que multiplica a segunda base. Né? Então você tem a sua base, ela é composta, né? Cadê? A sua base ela é composta de dois vetores, o vetor V1 e o vetor V2, que é basicamente 1, 0 e 0, 1. Beleza, gente? Então qualquer vetor V, ele pode ser escrito dessa forma aí. Né? X vezes o primeiro vetor, isso aqui é como se fosse x vezes v, 1 mais y vezes v2. Tá bom? E v1 e v2 são L e I, né? Inclusive a gente já mostrou isso aí, né? Quando você faz essa combinação aqui, essa combinação só é zero se esse cara for zero e esse cara for zero. Tá bom? Então eles são vetores L e I que conseguem construir o R2. Né? Vamos agora para um outro problema, que é o problema do espaço de polinômios de ordem 2, o P2, tá? Polinômio de ordem 2, eles são polinômios desse tipo aqui. Um escalar, que esse A0 aqui é como se fosse A0, x elevado a 0, compreendeu? Né? Mais A1x, x elevado a 1, mais A2x elevado a 2, entendeu? Então essa é a forma geral do polinômio de ordem 2, tá legal? Pronto, aí a gente quer encontrar uma base para ele. Então uma base para ele é esse cara aqui, por exemplo, esse conjunto aqui, 1x(x)2, entendeu? Esse cara, ele é uma base característica para os polinômios, porque você pode gerar o polinômio através desses três vetores aí, certo? Né? Aí vamos ver se eles são LI, a gente sabe que são, né? Beleza? Quando você fizer a combinação, você fizer essa combinação aqui, A0 vezes o primeiro cara, A1 vezes o segundo cara e A2 vezes o terceiro cara, isso só dá zero se A0, A1 e A2 forem zero. Né? Porque esses vetores são LI, claramente. Né? Beleza? Então, esse 1x e x ao quadrado, ele serve para gerar o P2 e são vetores LI. Então, é uma base do espaço de polinômios. Tá bom? Né? Vamos ver aqui. Né? Dentro desse contexto da dimensão, né? Nesse problema do polinômio, a gente já começa a ver aí que a dimensão da base aí é quanto? 3, né? Você tem três vetores, né? Claro que a gente precisa, às vezes tem alguns detalhes ainda para saber se a dimensão é 3 mesmo, mas a gente sabe que no caso do polinômio é 3 mesmo. Vamos ver aqui o R3. O R3 você tem a base do R3 e a gente sabe que esses aqui são os vetores canônicos, né? Esse aqui é como se fosse o X, o Y e o Z, né? Esses três vetores servem para gerar o R3. Então a dimensão é 3. Né? 3 vetores na base, tá bom? O P1 a gente já meio discutiu, o P2 e o P1 fica fácil, vai só rediscutir. O P1 são os polinômios de ordem 1, ou seja, A0, x elevado a 0, mais A1, x elevado a 1. Então,
Essa classe aqui são a classe de polinômios P1. Então o espaço vetorial desses polinômios tudinho é o espaço de polinômios P1, tá bom? Então, pelo que a gente viu do outro exemplo, a gente sabe que 1x é uma base para esse polinômio, é uma base para esse espaço vetorial. Então, você tem dois vetores na base. Então, a dimensão é igual a 2. Tá bom? Uma coisa interessante é quando você soma subespaço. É uma coisa bem interessante. Bem interessante mesmo. Quando você soma dois subespaços, a dimensão do subespaço efetivo tem algumas particularidades. Então, se você tem um subespaço U e W, aí cada um tem a sua dimensão. Aí quando você junta os dois, a dimensão do subespaço final, né, que é resultante, ele é a soma das dimensões separadas, mas você tem que tirar a parte que tem interseção. Então você tem que tirar a parte que tem a interseção. Né? Então vou dar um exemplozinho para vocês aqui. Vou dar um exemplozinho aqui. Então você tem, por exemplo, o subespaço, que é o 1, 0, que é basicamente o eixo X, e o subespaço, que é o 0, 1, que é o eixo Y. Então são dois subespaços de R2. Isso aqui é um subespaço, isso aqui é um subespaço. Entendeu? Então vamos juntar os dois, vamos juntar os X e o Y para ver como é que fica, né? Então quando eu somo os dois, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a dimensão de um mais a dimensão do outro menos a dimensão da interseção. Então lembrando, ó, é como você tem um eixo aqui e outro eixo aqui. A interseção deles é ele aqui, é o ponto, de dimensão 0. Então, a dimensão de U é 1, que é uma reta, a reta X. Isso aqui é U, isso aqui é W. A dimensão de W é 1, que é outra reta. E a interseção é o ponto, que é 0. Então, a dimensão dessa soma desses dois subespaços é igual a 2. Beleza? Então, vamos para outro exemplozinho aqui. Cadê aqui? Tem esse outro aqui. Você tem dois subespaços de R3. Você tem esse subespaço aqui formado por essas duas coisas aqui, que é basicamente como se fosse o X e o Y. E aqui você tem um outro subespaço que é formado por Y, Z. Né? Beleza? Então, a dimensão desse subespaço aqui é 2, né? Você tem 1, 2. A dimensão desse subespaço aqui é 2 também. Então, a dimensão de U e a dimensão de W são 2. Mas aí, se você for juntar os dois, se você for calcular U mais W, você tem que acumular a dimensão de ambos separados, mas tem que tirar a interseção. E aí, qual é a interseção? Qual é a interseção desses caras? A interseção desses caras está exatamente aqui. Ó. Esse cara aqui está aqui, está aqui. Isso aqui é o plano X, Y. Isso aqui é o plano Y, Z. Tá? Então, esses caras, eles se tocam basicamente no eixo Y, que tem dimensão 1. Então, a dimensão efetiva é a dimensão do primeiro mais a dimensão do segundo menos a dimensão da interseção. Então, dá dimensão 3. Beleza? Subespaço de P2. Né? Então, vamos lá aqui. Eu tenho dois subespaços. Um, ele é formado por polinômio de grau 1. 1 e x, tá? E o outro são esse polinômio de grau 1 e grau 2, tá bom? Então você tem dois subespaços, dois recortes do espaço do P2, né? Tá bom? Então, o primeiro subespaço ele tem dimensão 2, porque você tem 1, 2. O segundo subespaço também tem dimensão 1 e 2. Então a dimensão do primeiro é 2, a do segundo é 2. E quanto é a interseção? A interseção desses caras é exatamente esse vetor aqui. Então eles têm uma interseção, que é uma componente que é o x. Então, com isso, a dimensão da interseção é 1. Então, a dimensão da união entre somar U mais W é a dimensão de um separado, mais a dimensão do outro separado, menos a dimensão da interseção. 2 mais 2 mais 1, 3. Beleza, gente? Compreendeu aí? Então, essa é revisando aí alguns aspectos dessa parte de base para um subespaço, dimensão da base, né? Beleza? No próximo vídeo a gente continua aí, tá certo? Um abração, tudo de bom, obrigado.